O professor Sérgio nos falou na aula passada sobre o período regencial e suas respectivas regências. Então veja, com a abdicação de Dom Pedro I em 1831, ficou aí um hiato de poder. E esse ato foi assumido pelos regentes, pelas regências que assumiram. A regência provisória, a regência permanente e a regência una, que tinham a participação das Forças Armadas, tinha a participação da Câmara dos Deputados e do Senado. Aprendemos como era a organização partidária do período regencial. Veja que do ponto de vista político, da organização político-partidária, o período regencial entre 1831 e 1840 foi um período de muita disputa pelo poder entre liberais exaltados, moderados e conservadores, tá certo? Então, é nesse período das facções, das tendências políticas, que vão se organizar, a partir de 1835, o Partido Liberal e o Partido Conservador, com muita influência das elites. Observamos como se deram as revoltas brasileiras no período regencial. Foi um período bastante conturbado do ponto de vista político e social. Um período onde aconteceram inúmeras revoltas republicanas e separatistas no Brasil, como balaiada, sabinada, cabanagem e farroupilha, revoltas que foram violentamente reprimidas e que isso fez manter a unidade territorial brasileira a ferro e fogo. Boa aula! E aí, tudo bem com vocês? Apesar de tudo, temos que resistir, não é? Não se conformar. Pois hoje nós vamos estudar um tema bastante interessante. Qual tema? Hoje veremos a Revolução Industrial e a questão social. A Revolução Industrial e a questão social é muito importante, é um tema extremamente interessante, porque a Revolução Industrial é considerada a segunda revolução da humanidade, a segunda onda, que muda completamente as nossas vidas, certo? Pois a Revolução Industrial foi um período entre o século XVIII e XIX. Aí se começa, principalmente na Europa Ocidental, 18 e 19, começando pela Inglaterra. Mas veja o seguinte, a Revolução Industrial não foi só uma revolução técnica, científica, tecnológica, foi muito mais do que isso. Foi também uma revolução política, social, econômica, cultural. Por quê? Não foi apenas tecnológica, tá? Pois a Revolução Industrial, para acontecer, foi necessário o quê? Foi necessário aí que existisse uma burguesia, né, que estava precisando nesse momento de mercado consumidor para os seus produtos. E é aí que a gente tem o início da Revolução Industrial Tecnológica. Vejamos algumas perguntas, algumas questões que a gente fez na rua, numa enquete sobre esse assunto, a Revolução Industrial. O desenvolvimento industrial melhora as condições de vida das pessoas? Vamos ver o que as pessoas respondem nessa enquete de rua. Eu acredito que sim, com algumas ressalvas, né? Que o movimento industrial, às vezes também ele nos traz assim um problema que é a violência, viu? Eu acho que poderia, mas eu não concordo, não concordo com a ideia que está melhorando, porque a administração nem sempre propõe, consegue, né, colocar um bom emprego para as pessoas.
salário muito baixo, as pessoas não têm assistência nas empresas, os contratos, pouco tempo, já a pessoa não pode achar que fazer uma carreira na empresa não faz. Então, para mim, não satisfaz. Eu acho que sim. Bom, porque a partir do momento que há desenvolvimento na cidade, o salário aumenta, gera emprego, gera aumento de salário, condição de vida melhora. O desenvolvimento industrial melhora porque aumenta o índice de emprego das pessoas, o dinheiro gira. Eu acho isso. Nem sempre, porque junto muitas vezes com o desenvolvimento industrial vem a marginalização, quer dizer, traz um crescimento desproporcional para uma cidade. Com certeza absoluta. O desenvolvimento das pessoas está ligado ao desenvolvimento industrial, qualitativo das empresas, isso aí. Vejam só quantas respostas aí. Mas a maioria das respostas dizem o quê? Que o desenvolvimento industrial gera melhores condições de vida. Será mesmo? Outros disseram o quê? Que nem sempre, tá? Nem sempre esse desenvolvimento industrial gera melhores condições de vida. Mas o que será então que acontece? Será que realmente gera melhores condições de vida? Olhe, pense, o Brasil, por exemplo. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Do mundo. O Brasil é um país altamente industrializado. Mas, entre as 10 maiores economias do mundo, o que diz a ONU no Índice de Desenvolvimento Humano? O Brasil está para lá do 70º lugar. O que quer dizer o Índice de Desenvolvimento Humano? São as condições de vida das pessoas. Então, e a gente não vê muito disso no nosso país? Muita riqueza industrial, muita abundância industrial, muita produção industrial e tecnológica, e as condições de vida, tá, são muito problemáticas. Temos no Brasil aí uma imensidão de 20 a 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, não é? Então, isso nem sempre o desenvolvimento industrial gera melhores condições de vida. Ele pode, muito bem, gerar mais concentração de renda e pouca distribuição dessa renda, infelizmente, tá? Então, isso pode acontecer com certeza. Bem, mas o que foi a Revolução Industrial? Onde que ela se situa? Em que contexto histórico está situada a Revolução Industrial? A Revolução Industrial está situada no contexto de consolidação do capitalismo, de consolidação e expansão do capitalismo, certo? É o que a gente está vivendo nesse momento. Pois, esse é o período que foi possível acontecer a Revolução Industrial, tá? Ela vem de uma necessidade de se aumentar a produção, de se produzir mais, porque o mercado interno europeu começa a se expandir. Agora os europeus querem também vender mais, vender para outros continentes, outros lugares. Mas foi preciso aumentar a produção. E aí então que ocorre o processo de grande transformação, de grande mudança no mundo ocidental, chamado a Revolução Industrial entre os séculos XVIII e XIX. Tudo bem? Vejamos agora o seguinte, vamos dar uma olhada um pouco nas razões, nos fatores que conjugados possibilitaram, levaram a Revolução Industrial no mundo ocidental, a partir da Inglaterra, se espalhando por toda a Europa e chegando até os Estados Unidos da América. Um dos primeiros fatores, uma das primeiras razões, foi a acumulação de capital. O que vem a ser isso? A acumulação de capital foi um processo iniciado já no período colonial, a partir do século XVI até o século XVIII e XIX, na época em que os países europeus tinham colônias nas Américas. Lembram-se? Já vimos isso, tá? E nesse momento, nesse período colonial, na época do antigo sistema colonial, houve um grande processo de acumulação de riqueza, tá? Retirado das colônias,
seja através do ouro, das matérias-primas, dos produtos agrícolas, isso fez o quê? Houve um enriquecimento, tá, de comerciantes, da burguesia europeia. E houve aí uma circulação de riquezas, que essas riquezas retiradas e acumuladas pela Europa, tá, serão investidas nas primeiras fábricas, nas primeiras indústrias, como forma de aumentar a produção. A exploração de matérias-primas. Para se aumentar a produção e quando se iniciam as primeiras fábricas e indústrias, são necessários o quê? Matérias-primas, como ferro, carvão e também, para a indústria têxtil, o algodão é fundamental, não é? Então veja só, de onde vinham essas matérias-primas? Vinham carvão, ferro e outros recursos minerais, até mesmo da própria Europa, tá? Agora, o algodão, principalmente da América, e a indústria têxtil é a primeira a utilizar esse procedimento, certo? Vejamos agora também um outro ponto bastante importante, os mercados consumidores. Foi quando, nesse momento, tá, a produção que estava mudando de manufatureira para maquinofatura, o que é isso? Uma produção artesanal para uma produção já industrial e fabril, precisava-se do quê? De mercado consumidor para essa produção. E onde é que estava esse mercado consumidor? Olha, tanto interno na Europa, mas principalmente externo, nas Américas, na Ásia, tá? Porque daí a gente tem aí o seguinte, a divisão internacional do trabalho nesse momento, tá? Países que produzem industrialmente e países que consomem os produtos maquinofaturados, feitos pelas fábricas, não é? E esses países que consomem fornecem o quê? Fornecem o que podem, produtos agrícolas, e são bons consumidores de produtos industriais. Mas vejamos agora o processo de revolução industrial na Inglaterra no século XVIII. Foi na Inglaterra que se iniciou esse processo de grande transformação, de grande mudança tecnológica, industrial, científica e econômica que acontece nesse momento. Mas por que a Inglaterra? Por algumas razões. A Inglaterra tinha derrubado os entraves feudais já desde o final do século XVII, instalando politicamente uma monarquia parlamentar com a Revolução Inglesa, tá? Ora, essa Revolução Inglesa, essa revolução que instala uma monarquia parlamentar, dá mais poder à burguesia. Então há também uma ascensão da burguesia comercial e industrial na Inglaterra, já desde final do século XVII e início do XVIII, tá certo? Também teve outras questões, como o cercamento dos campos, tá? O cercamento dos campos foi o quê? Foi um processo que a gente pode dizer como uma reforma agrária às avessas, que em vez de distribuir terras, retirou e concentrou terras nas mãos das elites, da burguesia, gerando aí o quê? Os primeiros boias-frias ou trabalhadores sem terras que vão ser mão de obra barata na indústria e na cidade. Uma outra questão aqui foi a transição da manufatura para a maquinofatura, que acontece primeiramente tá, na Inglaterra, principalmente através da indústria têxtil, que, como já vimos, precisava da matéria-prima algodão. E essa indústria têxtil se desenvolveu bastante, né? Acabando aí com a indústria doméstica de fundo de quintal e instalando uma indústria para produzir para o mercado em massa. Tudo bem? Mas o processo de revolução industrial iniciado na Inglaterra, como já comentamos, ele se expandiu por toda a Europa e também pelos Estados Unidos. Vejamos aqui no nosso mapa mundi atual. Ora, a Revolução Industrial se inicia aqui na Inglaterra, no norte da Europa, se espalha também pela Dinamarca,
pela Bélgica, pela Holanda, pela França, tá? Então ela vai se espalhando pouco a pouco pela Europa, mas também não só pela Europa, tá? No século XIX também se espalha para o outro lado do Atlântico, os Estados Unidos da América. Então a gente tem nessa região toda, tá? Estados Unidos e Europa Ocidental, o processo de expansão da Revolução Industrial no século XIX. Mas isso também, depois, essas relações de produção, essas relações sociais capitalistas e industriais vão se espalhar por todo o mundo no XIX e no século XX. Tá certo? Vejamos então os resultados desse processo de revolução industrial do século XVIII e XIX. Resultados, consequências políticas, econômicas, tecnológicas, sociais e culturais, tá? Um dos primeiros resultados aí foi a consolidação do capitalismo industrial, como também a expansão das relações, dessas relações capitalistas de produção, a divisão do trabalho e a produção em massa. O que vem a ser isso? A divisão do trabalho seria a divisão internacional do trabalho. Ora, temos países aí da Europa Ocidental e Estados Unidos, produtores de bens maquinofaturados, bens industriais, enquanto outros países, principalmente da América Latina e também da Ásia, como consumidores desses produtos, desses bens industriais e fornecedores de matérias-primas. Temos aí então já a primeira divisão entre primeiro mundo e terceiro mundo. A outra questão e um outro resultado é a questão que a gente falou sobre a produção em massa. E o que seria isso? Uma produção agora voltada ao mercado. Ao mercado, precisava aumentar a produtividade. E isso realmente aconteceu. Aumentou a produção industrial e agrícola, pois tinha-se aí muito mais mercados para consumir toda essa produção. Tá bom? Então, uma produção voltada ao grande mercado, uma produção em massa, por isso a necessidade da fábrica. Também aconteceu o quê? Melhorou as condições de vida, mas de quem? Melhorou as condições de vida para os mais ricos, tá? Para as elites, para a burguesia, com certeza melhorou. E como? Ora, ampliou a sua margem de lucro, ela ampliou a sua produção, a sua atividade comercial, a sua atividade industrial, o que gera aí muito mais lucro, muito mais concentração de renda a essa camada em ascensão, a burguesia industrial no mundo ocidental, tá? Uma outra questão que vem em seguida aí como resultado seria também o Estado liberal. O Estado, o governo, passa a tomar forma liberal, ele passa a não intervir tanto na economia, deixar a economia que ela seja regida pelas leis do mercado, da oferta e da procura. Esse seria então o Estado liberal, tá? Que a burguesia queria, um Estado não interventor, um Estado que deixasse livre comerciantes industriais para ampliarem os seus negócios. Houve também um outro resultado que foi o crescimento da desigualdade social. Porque a gente tem aí também um processo de urbanização acontecendo, as cidades vão crescendo, vão se industrializando, e com isso amplia-se a desigualdade entre quem? Entre proprietários dos meios de produção, né, da terra, do capital, a burguesia industrial, e os não proprietários dos meios de produção, os assalariados, os trabalhadores assalariados, chamados aí de proletariado. Tudo bem? Então temos aí uma divisão social e um crescimento dessa desigualdade muito grande devido a esse processo acelerado de urbanização e industrialização com concentração de renda e de capital, tá? Um outro fator e um outro resultado bastante importante foi
o imperialismo e o neocolonialismo, tá? O imperialismo ou neocolonialismo, tanto faz, que vamos estudar mais à frente, que isso significa o quê? A expansão a nível mundial das relações capitalistas de produção, tá? Desbancando aí nos países, na América Latina, na Ásia e na África, a produção doméstica, a produção de subsistência, tá? A produção familiar, tá bom? Então, o que está acontecendo, nós vamos ver mais à frente como isso se dá no processo do imperialismo e neocolonialismo capitalista. Mas também foi um resultado bastante importante, tá certo? E, por último aí, as transformações nas relações de trabalho e produção. Com certeza foi um dos resultados mais importantes, uma das consequências mais importantes, tá? O trabalho agora passa a ser o trabalho assalariado, tá? O trabalho industrial e o assalariamento vai tomando conta da sociedade capitalista e industrial, até chegarmos hoje a todos serem assalariados. Grande parte da população, com exceção, é claro, dos detentores, né, dos meios de produção, dos proprietários dos meios de produção, capital, terra e as ferramentas e as máquinas, tá certo? E essas relações de produção e de trabalho, tá? Ora, hoje a gente tem uma produção voltada ao mercado, ao grande mercado, e não mais aquilo que seria a produção familiar, a produção doméstica. Tudo bem? O que vem a ser a questão social? É um resultado, uma consequência da Revolução Industrial do ponto de vista humano, do ponto de vista social. A gente sabe muito bem que no século XVIII e XIX, tá, a superexploração da mão de obra assalariada, porque era o início do processo industrial, não é? Ora, os trabalhadores chegavam aí a jornadas de trabalho de 14, 15 horas diárias. 15 horas diárias, com certeza, sem direito a quase nada, com trabalho infantil, com a mulher recebendo metade do salário que recebia um homem pelo mesmo trabalho. Então a superexploração foi muito grande. E aí vem o quê? Aí acontecem então as reações de resistência dos trabalhadores em relação à superexploração da burguesia industrial, desse capitalismo que está se consolidando e expandindo, como a gente está vendo. E, dentro dessas reações, os primeiros movimentos foram os movimentos ludistas, dos quebradores de máquinas, com certeza, quebradores de máquinas. Por quê? Porque as primeiras reações dos trabalhadores contra a industrialização foi quebrando as máquinas, ateando fogo às máquinas, seja no campo ou na cidade. Achavam eles, nesse momento, que as máquinas que estavam retirando o seu emprego e prejudicando a sua vida e levando à miséria, tá certo? Então, esse foi um dos primeiros movimentos. Bom, agora vamos a um intervalo, um descansinho, depois a gente volta com mais sobre a Revolução Industrial. Bem, voltemos à nossa questão social, que seria aí as condições de vida dos trabalhadores. Para isso, vamos dar uma olhada no que Engels, em 1832, tá, relatava sobre as condições de vida dos trabalhadores na Inglaterra. Vejamos aqui, tá? Engels, em 32, dizia o seguinte: mais desagradável ainda do que o próprio advento da fábrica foram as condições humanas que esse advento acarretou. O trabalho, por exemplo, era habitual e às vezes começava aos 4 anos de idade. O horário de trabalho se estendia do amanhecer ao anoitecer e abusos de toda a natureza eram por demais frequentes. Uma comissão parlamentar designada em 1832 para examinar tais condições obteve o seguinte depoimento do administrador de uma fábrica:
Com tempo bom, durante cerca de 6 semanas, as moças chegam à fábrica às 3 da manhã e saem por volta de 10 da noite. Durante esse tempo, elas têm 15 minutos de intervalo para o almoço, lanche e jantar. Quase sempre são obrigadas a fazer o que chamam de pausa seca, quando a limpeza das máquinas toma todo o intervalo da refeição. Há acidentes com frequência, tá? E no dia em que aconteceu o acidente, o pagamento foi suspenso. Então veja só como eram as condições de trabalho dos primeiros assalariados no início do século XIX. Tá certo? Então, veja aí, é uma descrição, um relato de Engels sobre esse momento. Tudo bem? Foi então que os trabalhadores começaram a se organizar para defender os seus direitos. E começaram a surgir, então, as primeiras teorias revolucionárias, os anarquistas e os comunistas. Vamos ver um pouco o que vem a ser isso, tá? Os anarquistas, ou o anarquismo, foi muito forte no século XIX, tá? Antes mesmo dos comunistas. O que os anarquistas defendiam? Defendiam que os trabalhadores do campo e da cidade deveriam fazer uma revolução social e tomar e tirar o poder da burguesia. E isso era através de uma revolução, e não através do voto. Trabalhadores deviam chegar ao poder e deviam se organizar para isso, em associações internacionais do trabalho, em ligas operárias e também em sindicatos. Tá bom? Vamos ver aqui o que... Foram vários líderes, na verdade, foram vários teóricos desse movimento. A gente vai dar uma olhada no que o Bakunin pensava a respeito. O Bakunin era russo e foi um dos líderes anarquistas. Vejamos aqui, tá? O Bakunin, o que dizia em 1869 sobre o capitalismo e os trabalhadores? Os trabalhadores estão fartos de serem escravos. Eles amam a liberdade mais do que os burgueses. Eles compreendem muito bem, através de uma dolorosa experiência, que sem liberdade não pode haver para o homem dignidade nem prosperidade. Mas não compreende a liberdade sem igualdade, porque a liberdade na desigualdade é o privilégio, isto é, a felicidade de alguns fundada sobre o sofrimento de todos. Eles querem a igualdade política e econômica simultaneamente, porque a igualdade política sem igualdade econômica é uma farsa, uma mentira. Eles estão fartos de mentiras. Os trabalhadores estão necessariamente voltados, portanto, para uma transformação radical na sociedade, que tenha como fim a abolição das classes, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista político. E uma organização que todos os homens nascerão, se desenvolverão, se instruirão e usufruirão dos bens necessários à vida, em condições de igualdade para todos. Assim exige a justiça, e este é o fim último da Associação Internacional dos Trabalhadores. AIT, que já existia nessa época, Associação Internacional dos Trabalhadores, lideradas com muita força pelos anarquistas, tá? Então isso é um trecho do Bakunin de 1869, um líder russo anarquista que lutou em várias revoluções na Europa. Era um rato de revolução, tá? E tinham outros anarquistas, com certeza, Kropotkin, tá? Proudhon na França, tá? E outros anarquistas que a gente, italianos mesmo, tá? E a gente, você pode estudar também e conhecê-los, tá bom? Vamos ver aqui também o comunismo ou os comunistas. Também era uma teoria revolucionária, e era uma teoria revolucionária principalmente defendida por Karl Marx e Engels, que também atuavam no movimento operário. E os comunistas começam, então, a disputar espaços aí com os anarquistas, nas ligas operárias, nos sindicatos, nas associações e na Associação Internacional dos Trabalhadores. Bem, mas o que queriam os comunistas? Também queriam que os trabalhadores tomassem o poder, que o proletariado, principalmente os operários, derrubassem a burguesia e instalassem aí, então,
um Estado socialista que levasse a uma sociedade comunista, tá? Não queriam só melhores condições de trabalho, queriam mudar radicalmente a sociedade. Mas os comunistas achavam que também podia ser através do voto. Por isso defendiam a criação de partidos, como o Partido Comunista, defensor dos trabalhadores e da classe operária. Vejamos então o que Marx e Engels, em 1848, no seu Manifesto Comunista, tá, dizia então sobre essa questão dos trabalhadores. Tá? Sobre o Manifesto Comunista aqui escrito em 1848. Tá? A história de toda a sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e companheiro. Numa palavra, o opressor e o oprimido permaneceram em constante oposição um ao outro, levado a efeito numa guerra ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou cada vez ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade, ou pela destruição das classes em conflito. A sociedade moderna burguesa, surgida das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes, tá? As oposições, apenas estabeleceu novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das velhas. No entanto, a nossa época, a época da burguesia, possui uma característica: simplificou os antagonismos de classes. A sociedade global divide-se cada vez mais em dois campos hostis: a burguesia e o proletariado. As armas com que a burguesia abateu o feudalismo voltam-se agora contra ela mesma. A burguesia, porém, não forjou apenas as armas que representam sua morte. Produziu também os homens que manejarão essas armas, o operário moderno, os proletários. Tá bom? Então tá aí o Manifesto Comunista de Marx e Engels em 48, que vai influenciar muito o século XIX e principalmente o século XX, com as revoluções comunistas, tá? Na Rússia, China, Cuba e outras regiões. Tá bom? Então veja só como foi poderosa, tá? Essa teoria revolucionária, teoria comunista, que divergia um pouco dos anarquistas, mas que no fundo eram contra o capitalismo e defensores dos trabalhadores, não só por melhores condições de vida, mas para mudar radicalmente a sociedade. Tudo bem? Bom, vejamos um pouco desse exemplo da luta dos trabalhadores no século XIX, sejam eles anarquistas ou comunistas, muito presente no filme Germinal, tá? Baseado no escritor francês Zola, tá bom? Esse filme Germinal fala muito sobre essas condições de vida. Vejamos então um pouco, tá? Um trecho desse filme retratando essa questão. Bem, vocês viram aí, tá, as condições de vida dos trabalhadores em Minas, tá, principalmente europeus, bastante terríveis e por isso as suas reações, as suas resistências, as suas organizações operárias, tá certo? Então agora eu gostaria de deixar para vocês uma questão para refletir, tá? Questão é essa: por que
em meio à superprodução agrícola e industrial, ainda existe fome e miséria no mundo atual. Pense nisso. Por que será que ainda existe fome e miséria com toda essa superprodução agrícola e industrial? Tá? Então fica para casa para você pensar e refletir, ou aí em grupo você conversar a respeito. Tudo bem? A outra questão é a seguinte: qual o nosso papel da sociedade e do Estado para transformar, para mudar essa situação? Hein? Pense lá, como a gente pode mudar isso, tá bom? Então, vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, um livro bastante interessante sobre as teorias revolucionárias e escrito no século XIX por Engels é Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, tá? Bastante interessante nessa análise das várias teorias e vários tipos de socialismo. O socialismo científico aí era o comunismo defendido por Marx e Engels, tá? Outro livro sobre a questão aqui no Brasil, sobre o nascimento das fábricas, tanto na Europa quanto no Brasil, tá? É o livro O Nascimento das Fábricas, de Edgar de Deca, tá? Da editora Brasiliense. É um livrinho de bolso bastante interessante sobre esse assunto, tá? Uma outra coleção bastante interessante da atual editora é o livro A Revolução Industrial, de Letícia Bicalho, tá? Trata bem sobre essas questões de uma maneira bastante aprofundada, tá? Mas também a gente tem aí clássicos da literatura, escritores como Victor Hugo, que escreveu aí Os Miseráveis, é interessante conhecer e ler, contando toda a vida dos trabalhadores do século XIX, ou mesmo, né, Germinal, de Zola, também em francês, tá? Que a gente viu um trecho do filme. E em filmes, a gente tem aí Os Miseráveis também, tá? Em filme, tá? E o Germinal também, do Zola, que também já tem em filme, tá bom? Então, por hoje é isso. Tomara que você tenha aprendido e entendido muito bem essas questões complexas sobre o capitalismo e a Revolução Industrial, ok? Então, até a próxima. Na aula de hoje, estudamos como a Revolução Industrial se insere no contexto das revoluções burguesas. Essa Revolução Industrial inserida no contexto das revoluções burguesas do mundo ocidental. Com certeza, por quê? Porque no século XVIII e XIX a gente tem aí a ascensão do capitalismo industrial e liberal. E só nesse momento foi possível, então, o desenvolvimento, tá? E o aumento da produtividade industrial. Vimos as causas e consequências econômicas, tecnológicas, sociais e culturais sobre a sociedade. Foram inúmeros esses resultados políticos, econômicos e sociais do processo de revolução industrial, que foi uma transformação violenta, que consolidou e expandiu o capitalismo, tá? Que houve aí então todo um processo que vai chegar até o neocolonialismo e ao imperialismo e, com certeza, ascensão e crescimento da burguesia, aquela que passa a ser a detentora dos meios de produção. E também a questão social na época da Revolução Industrial, como o movimento operário anarquista e comunista. E a exploração, principalmente industrial, que acontece nesse período do século XVIII e XIX, levou a quê? Levou aos trabalhadores se organizarem, lutarem pelos seus direitos. E aí que ocorrem as teorias revolucionárias, tanto anarquistas, comunistas e socialistas. Até a próxima aula!